Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse é um bolo de 25 centímetros por 11 de altura. Sim, gente, no meu bolo de 25 centímetros tá ficando com 11 de altura. Mas eu gosto, quando eu vejo que não tem problema para o cliente, né? É porque tem cliente que quer com aquela altura, né? Enfim, mas quando eu vejo que não tem problema para o cliente, eu mando ele um pouquinho mais alto, tá bom? Passei por todo o meu bolo chantilly, nesse caso não é chantininho. Esse cliente meu nunca me pede, essa cliente minha nunca me pede com chantininho, é sempre chantilly. Então eu fui passando aí por todo o nosso bolo, tá? O nosso chantilly. Tá vendo aí que eu não tô passando com bico, gente? Funciona do mesmo jeito. Quando eu indico aquele bico 1A, é porque para mim é mais prático, mas não faz grandes diferença, tá? Não é uma coisa que muda no seu alisamento, você ter o bico ou não, tá? Essa paredinha que você coloca por último, essa última vez que eu coloquei aí o chantilly, isso sim muda o acabamento do seu bolo. Agora, o fato de você não ter o bico 1A, isso não altera no seu acabamento, para você depositar o chantilly, ok? É uma forma mais rápida e simples de fazer. Enfim, então eu fiz aí o pré-alisamento, faltou um pouquinho de chantilly, gente. Como é branco, eu sempre deixo para bater bem pouquinho, tá? Para não sobrar tanto. Então, acabou que eu batia menos. Quando é colorido, eu sempre faço a opção por fazer bastante chantilly, tá? Quando não é, eu faço, quando é branco, aí sim eu faço menos para não sobrar tanto, tá? Então aí, gente, eu peguei a espátula de plástico. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês a questão da diferença, né, de acabamento com a espátula de ferro e com a espátula de plástico, tá? Então aí tá, lá no meu Instagram, eu vou postar uma fotinha mostrando a diferença de acabamento. Ok que a minha espátula de plástico não é igual a de ferro, né? Elas não são iguais, o acabamento não é igual, mas dá pra você ver o que que acontece quando você usa uma espátula de plástico e quando você usa uma espátula de metal, tá bom? Então eu fiz aí o nosso alisamento, finalizei ali na nossa parte de cima, passei pela última vez para fazer as nossas quininhas aí no nosso bolo. Fiz as caninhas, beleza? Peguei o meu aerógrafo, coloquei corante líquido, não fiz diluição, apenas o corante líquido eu coloquei no meu aerógrafo e fiz a pintura do nosso bolo. Esse verde é um verde limão, tá? Então eu simplesmente fiz isso, gente. Coloquei aí no aerógrafo e pintei. Não sei por que cortou essa parte do vídeo. Mas enfim, vocês já viram eu fazer algumas pinturas e vira e mexe isso tá acontecendo, o celular desliga sozinho. Mas para de gravar, porque às vezes a memória tá cheia. Mas mesmo assim eu acho interessante vir mostrar pra vocês como a decoração ficou, tá bom? Agora, gente, tá vendo essas bolinhas? Eu fiz com chocolate branco, né, tingido com o corante, aquele da FAB, aquele corante universal da FAB. E tem um molde, tá? Da BWB, que você faz essas bolinhas. Eu comprei de dois tamanhos, a miniatura e uma um pouquinho maior do que a miniatura, tá? Não chega a ser a média porque tem de vários tamanhos, tá? Então, eu peguei essa bolinha, eu fui passando na mão, tá, gente? O que que eu fiz? Pra tirar o brilho dela, dei ela uma esfregada na minha mão, a bolinha na minha mão, e depois vim com o pozinho, ou o pozinho dourado, ou o pozinho verde de brilho, ou o pozinho fosco, que é o pó aveludado, tá? Passando nas nossas bolinhas. Primeiro eu comecei passando com o pincel e eu vi que a melhor forma é colocar o pozinho na mão e passar como você estivesse enrolando pão de queijo, sabe? Desse jeito aí, ó. É desse jeito que é a melhor maneira de você tá passando esse pozinho aveludado nas nossas bolinhas, tá, gente? Fica bem bonitinho. E foi só isso que eu fiz, gente. Eu fui posicionando, no caso, eu fui posicionando as nossas bolinhas no bolo. Eu peço desculpa que essa gravação ficou bem estranha, a batedeira tá na frente. Mas, gente, eu acho interessante trazer essa decoração, mesmo não tendo ficado 100% a gravação, foi um pouco corrido. Eu acho interessante, eu já gravei, né? E eu acho interessante porque é mais uma inspiração para vocês. Então eu peço desculpa, vou ficar mais atenta nos próximos vídeos.
referente à posição da batedeira e a posição do nosso bolo, tá bom? Então, mas eu quis trazer mesmo assim, eu sei que não está perfeita essa gravação, mas eu quis trazer mesmo assim pra vocês essa decoração. Então, eu fui aí, gente, posicionando aleatoriamente as nossas bolinhas e formando uma meia lua no bolo. Depois que eu coloquei essas bolinhas que eu fiz de chocolate, eu prendi elas também com chocolate derretido. Essas bolinhas que estão em cima, eu prendi elas, tá? Porque na hora de carregar, pode ser que acontece de elas caírem, né? Eu peguei chocobol e fiz a mesma coisa. Coloquei pó aveludado e algumas eu coloquei o pó prateado para ficar bolinhas pequenininhas, pratas e verdes, tá bom? E olha como tá ficando lindo o nosso bolo. As bolinhas menores, gente, eu dei a preferência de colocar algumas com a pinça posicionada certinho no lugar. Às vezes eu queria tampar alguma coisinha, esconder algum cantinho, então eu posicionei elas com a pinça, mas a maioria eu fui colocando com a mão mesmo, tá? E olha como já tá ficando lindo o nosso bolo, gente. Eu gostei muito. Eu nunca tinha feito um bolo assim de bolinhas e eu adorei como ele ficou. Achei que ficou bem interessante. E como eu disse, eu fiz esse chocobol verde e também os chocobol prata. Agora eu tô colando essas bolinhas maiores, tá? Eu tô colando elas na parte das bolinhas menores, nas partes de baixo, porque essas bolinhas que estão encostando do bolo, elas estão firmes, elas estão grudadas ali no chantilly. Mas essas que estão superiores, elas estão soltas, né? Qualquer coisa que você mexe assim no bolo, até mesmo na hora de entregar o bolo, alguma coisa assim, pode acontecer dela rolar e estragar o seu bolo, né? E explica ao cliente que elas estão grudadas, porque a hora que o cliente for puxar, vai sair uma, duas, três, né? Vai sair várias de uma vez. Então fala pro cliente, olha, essas 3 bolinhas aqui em cima estão grudadas. Então cuidado na hora de fazer, de retirar, tá? Aí agora eu tô pintando elas de prata. Eu fiz do mesmo jeito na mão, tá, gente? Eu acho que foi bem mais prático, rápido, pra tá fazendo. E elas ficaram mais chamativas, tá? Principalmente a verde. A prata até que não mudou não, mas a verde mudou muito. E olha como fica a mão, meu Deus do céu. E já estamos quase finalizando o nosso bolo. Agora eu vou limpar a bandeja do bolo, tá? Com um papelzinho e toalha. É aquele paninho, né? Que parece papel toalha, mas ele é um paninho. Eu umedeço ele e vou passando com um palito de dente. Eu vou passando aí na borda do meu bolo, deixando ela bem retinha, bem certinha. E foi assim que ficou o nosso bolo. Agora eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como ele ficou. Eu amei como ele ficou. Espero também que vocês tenham gostado de mais uma inspiração, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.